apresentação de hoje, na verdade, meu enfoque maior não vai ser nem no governo do Amaral, mas no período que o Amaral está fora do governo, no governo do Edmundo Macedo Soares e Silva, que foi apoiado pelo Amaral e é um momento decisivo para a consolidação do grupo do Amaral Peixoto na política fluminense. Porque ele monta o seu grupo durante o Estado Novo e, por uma série de fatores, ele não pode se candidatar ao governo do Estado. E ele, então, indica ou apoia o Edmundo Macedo Soares, que é um ludenista, apoiado pelo Dutra, e o grupo dele enfrenta alguns obstáculos nesse período. Durante o período do Estado Novo, Amaral Peixoto desenvolveu uma prática política que lhe daria prestígio e a liderança da política no Estado do Rio de Janeiro. Suas visitas ao interior e a atenção dispensada às questões municipais o aproximaram das lideranças locais, que seriam a base de seu grupo. Com o início do período democrático, a situação seria redefinida, mas as práticas amaralistas ainda davam um tom da política fluminense. Entretanto, a deposição de Getúlio Vargas e novas regras para as eleições de 46 tornaram o caminho do grupo amaralista mais tortuoso no Estado, conforme o próprio Amaral Peixoto confirmou. E aí, de vez em quando, vamos recorrer ao depoimento do Amaral para ilustrar com falas dele, como essa aqui. Ainda antes da eleição, um velho chefe político de São Gonçalo teve a intuição perfeita do que ia acontecer. Ele foi levado ao Edmundo pelo Hamilton Xavier, que na época era candidato a deputado estadual. Conversaram e o Edmundo não se referiu ao meu nome nenhuma vez. Esse homem, que gostava muito de mim, virou-se para o Hamilton e disse: "Estamos roubados. Esse sujeito não nos serve. Vai atrapalhar a nossa vida." O Hamilton perguntou por quê, e ele respondeu: "Ele não se referiu ao comandante uma única vez, e nós só vamos votar nele por causa do comandante." Nas eleições estaduais, com o apoio da UDN, do PTB, do PSD e de Amaral Peixoto, Edmundo de Macedo Soares foi eleito governador do Estado. Certamente, o apoio do comandante foi fundamental para seu sucesso, pois todo o grupo amaralista votou e trabalhou para a vitória do udenista, e o PSD foi o partido que mais elegeu deputados. O resultado das eleições demonstra que a afirmação feita pelo comandante estava correta, quando questionado sobre o sucesso da candidatura de Edmundo de Macedo Soares nas eleições, de novo o Amaral. Ele sabia que sem o meu apoio não seria eleito. O PSD indicaria quem o apoiasse, e disso ele tinha certeza. Conhecia perfeitamente a política do Estado e não podia ter dúvidas a este respeito. Logo após a posse do novo governador, a situação dos amaralistas complicou-se. Com o discurso de que formaria seu secretariado de acordo com o critério técnico. Para a nomeação dos prefeitos, o sistema era o da representatividade dos partidos, o que lhe conferia prestígio político no Estado. As regras para a nomeação de novos prefeitos eram: primeiro, o partido que tivesse obtido 50% do total dos eleitores em um município ficaria com o direito de indicar o prefeito. Segundo, no município em que, apesar de não ter atingido os 50%, o partido que se destacasse dos demais indicaria o candidato, embora o que ele seguisse em votação devesse opinar sobre a escolha. No município em que a votação obtida pelos maiores partidos fosse aproximadamente a meio, estes deveriam entrar em acordo para a indicação do prefeito. Se as medidas fossem pura e simplesmente essas, o PSD não enfrentaria problemas. Ele indicaria 27 prefeitos e participaria da indicação de outros 15. Porém, existia um adendo. Apesar de a indicação ser do partido, o nome do escolhido deveria passar pela aprovação do governador, que examinaria suas condições morais e intelectuais. Este era, basicamente, o sistema que o próprio Amaral Peixoto utilizava durante sua interventoria, para efetivar as nomeações de prefeitos que eram indicados por aliados seus. Apesar de serem municípios com amplo domínio da corrente amaralista, Araruama, Duque de Caxias e Petrópolis não estavam entre os municípios nos quais o PSD conseguiu a maioria absoluta dos votos. Com isso, o governador nomeou representantes ligados à corrente udenista dos municípios. Tais ações representavam uma continuidade na política do interventor Hugo Silva, que, 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 que,
Um importante ponto de discussão no grupo PCdista foi a proposta do governador de mudar a capital do estado para o interior, mais precisamente para Campos. A escolha da cidade não foi aleatória. Sob a justificativa de que com a capital em Niterói, o estado do Rio de Janeiro estaria sempre sob forte influência do Distrito Federal, Edmundo de Macedo Soares tentava angariar o apoio político dos líderes campistas. O próprio Amaral Peixoto e governantes que antecederam o executivo estadual, como Ari Parreiras e Protógenes de Guimarães, reconheciam a importância política e econômica daquele município. Amaral Peixoto, inclusive, afirmou diversas vezes que suas visitas aos municípios aconteciam com muito mais periodicidade ao norte do estado. Era fundamental para o político, que almejava conquistar a estabilidade política do estado, o apoio de Campos e adjacências. Com a proposta de transferência da capital para o norte fluminense, gerou-se mais uma divisão no PSD, apesar da capital ter sido mantida em Niterói. As ações do novo governador do estado tinham a intenção de trazer para seu lado os líderes políticos locais, para formar o seu próprio grupo, assim como fez Amaral Peixoto quando foi indicado para a interventoria fluminense. As semelhanças entre as práticas políticas do tenista e do PCdista não param por aí. Vejamos, para a indicação de Amaral Peixoto ao cargo do interventor federal no Rio de Janeiro, foi fundamental o apoio de José Eduardo de Macedo Soares, político já tradicional no estado. Entretanto, pouco depois de assumir o executivo fluminense, Amaral Peixoto rompeu com os macedistas e formou seu próprio grupo. Neste momento, aconteceu o mesmo fato, mas em direção contrária. Agora foi um membro da família Macedo Soares, o Edmundo era primo de José Eduardo, que rompeu com Amaral Peixoto. Contando com a liderança entre o presidente Dutra e a UDN no Senado Nacional, e especialmente no estado do Rio de Janeiro, o grupo macedista tomava medidas visando reverter o domínio amaralista na política estadual e voltar ao comando do Rio de Janeiro. Inserido neste contexto, por ser o governador do estado, Edmundo de Macedo Soares seria a peça-chave para o projeto macedista. Sofrendo pressões dos macedistas e dos amaralistas, tornou-se inevitável a dissidência com um dos grupos. Como pertencia ao UDN, abrigo dos macedistas, e convencido de que dentro do PSD não teria espaço para montar seu próprio grupo político, o rompimento aconteceu com o PSD, em 1950. Pouco depois de oficializado, começaram a surgir as consequências do ato, como a volta dos embates entre macedistas e amaralistas pelo poder fluminense. Com o rompimento, aumentava também cada vez mais a pressão sobre os políticos locais para que se posicionassem. De um lado, tinha um ex-interventor e grande líder da política fluminense desde o Estado Novo, dono de um grande cacife eleitoral e de grande prestígio em âmbito nacional. De outro, o atual governador, aquele que detinha em suas mãos o poder de conceder ou retirar benesses dos municípios e de privilegiar os seus aliados. Os membros do PSD estavam divididos entre os que consideravam fundamental a intervenção de Amaral Peixoto e os que defendiam maior autonomia dentro do partido e em suas ações nos municípios. Esses últimos e os líderes municipais, que não conseguiam viver distante do poder estadual, acabaram se alinhando a Edmundo, enquanto boa parte continuava ao lado de Amaral Peixoto. Edmundo de Macedo Soares não estava apenas trabalhando para o grupo macedista, mas para a formação de um novo grupo político, que teria sua liderança. Dessa forma, podemos considerar que este período foi responsável pela primeira dificuldade do amaralismo. Quando me refiro à primeira dificuldade, depois da formação do grupo, onde seus integrantes deveriam se articular, mesmo estando fora do poder, e enfrentar um adversário que utilizava as mesmas armas anteriormente usadas por Amaral Peixoto, embora de forma diferente. Com a proximidade da campanha eleitoral para as eleições estaduais de 50, as pressões do governador sobre os políticos e a tentativa de transformar em votos para o candidato tenista o apoio de líderes municipais, Edmundo Macedo Soares buscava demonstrar independência em relação ao PSD e a Amaral Peixoto. Os discursos do governador proferiam ataques ao ex-interventor, sempre ressaltando o valor do regime democrático para a sociedade,
uma vez que o governo de Amaral Peixoto aconteceu durante o Estado Novo. Mencionou também, em um discurso na Assembleia Legislativa, a invasão de pessoas na política fluminense em momentos anormais. Mais uma referência a Amaral Peixoto, que, quando nomeado interventor, não possuía raízes políticas no Estado. Edmundo afirmava também que havia quebrado os grilhões, como se a aliança com o PSD o impedisse de realizar a administração que tinha em mente, sendo obrigado a fazer nomeações e tomar medidas que não eram de seu agrado. Para voltar ao poder, Amaral Peixoto deveria vencer as eleições de 50, que definiriam o sucessor de Edmundo Macedo Soares no governo estadual. Como adversários na campanha, Amaral tinha o próprio governador, que fazia abertamente campanha contra sua candidatura, e o candidato udenista, Prado Kelly, que o próprio Amaral considera uma escolha infeliz da UDN. O Edmundo era uma pessoa como ele que conhecia o Estado. O Prado Kelly era um advogado mais elitista, que não percorria o Estado e nem tinha tanta ligação com o povo. Então o Amaral considera que, na indicação do Prado Kelly, a campanha dele já teria grande chance de sair vitoriosa. Essa campanha era de extrema importância para o grupo amaralista, uma vez que estavam fora do poder do Estado e sofreu abalos após o Estado Novo. Quando eleito, Edmundo Macedo Soares percorreu a mesma trajetória feita pelo comandante, para afirmar sua imagem no cenário político estadual. Entretanto, sem a mesma habilidade, não conseguiu formar um grupo político coeso e suficientemente forte, que lhe desse o suporte necessário para iniciar uma caminhada vitoriosa na política fluminense, sem o apoio de Amaral Peixoto. A prática das viagens do ex-interventor pelo Estado continuaram em sua campanha eleitoral. Nesse momento, era importante para os PCDistas a divulgação da imagem de seu candidato e da afirmação de suas propostas, de como seria o seu comportamento no governo, visto que o regime era diferente do período que Amaral havia governado o Estado. A grande preocupação não era tornar-se uma figura conhecida, pois ele já era o líder político do Estado e durante seu governo havia visitado praticamente todos os municípios fluminenses. Sua real preocupação era tranquilizar as lideranças municipais sobre sua postura à frente do Executivo Estadual, caso vencesse as eleições. Muitos de seus partidários cederam à pressão do então governador, com medo de perderem seus cargos e de ficarem fora do jogo político. Dessa forma, Amaral Peixoto tinha a intenção de demonstrar para essas lideranças que aqueles que sempre estiveram ao seu lado e o apoiassem seriam recompensados por tal atitude. A campanha realizada por Amaral Peixoto teve 3 eixos principais: construir um perfil do homem e do político, dando destaque para seu caráter democrático e para as suas realizações. Para isso, ele usava, por exemplo, algo que o professor Paulo Quinaus mostrou na apresentação dele, mostrando todas as realizações, principalmente no período da interventoria. A campanha feita nos municípios, sempre com o auxílio das lideranças municipais, seguia 2 caminhos: a crítica ao governo que estava se findando, pelo não cumprimento da aliança firmada com os PCDistas, e pela perseguição política àqueles que faziam parte do grupo de Amaral Peixoto. E apelava para a confiança da população nos políticos que possuíam raízes e tradição na localidade. A promessa de Amaral Peixoto durante sua campanha era de manter sua postura político-administrativa do período da interventoria. Em janeiro de 51, Amaral Peixoto tomou posse juntamente com o vice-governador Tarcísio Miranda, para sua segunda administração à frente do Executivo. O Amaral foi eleito com 72% dos votos na eleição de 50. O primeiro problema da administração de Amaral Peixoto começou antes mesmo de assumir o governo do Estado. Com a aliança que havia feito, o comandante teria que satisfazer a todos os partidos que haviam apoiado sua candidatura, mesmo os menores. A pressão era muito grande por parte de seus aliados para conquistarem um lugar de destaque no governo amaralista. Essa é uma diferença importante entre o período da interventoria e o democrático. Na sua primeira experiência no Executivo Fluminense, Amaral não teve que se preocupar com alianças políticas pré-determinadas, como fez nas eleições de 50. Em 37, ainda sem raízes na política estadual,
aceitou inicialmente as indicações de seu aliado de primeira hora, José Eduardo de Macedo Soares, e depois do rompimento, buscou o apoio dos políticos locais para formar seu grupo político. Dessa forma, tinha uma maior liberdade para escolher os nomes que ocupariam os cargos político-administrativos. Além disso, durante a interventoria, Amaral tinha a possibilidade de nomear os prefeitos, o que lhe garantia um maior número de vagas para acomodar seus aliados políticos. No período democrático, estes cargos não estavam mais à disposição do chefe do Executivo fluminense, já que as eleições estendiam-se também aos cargos municipais. Durante a interventoria, Amaral poderia revezar no poder municipal 2 famílias rivais, satisfazendo suas pretensões políticas, que não teria como fazer no pós-45. Com a filiação partidária sendo obrigatória para concorrer aos pleitos em todas as esferas, e com estas rivalidades locais ainda mais acirradas devido às eleições, Amaral Peixoto teria que escolher entre uma das lideranças para apoiar, o que levava o grupo excluído para o lado adversário. Uma das soluções encontradas pelo novo governador foi a solicitação de cargos no governo federal ao presidente Getúlio Vargas. A proximidade entre eles e o desempenho de Amaral nas eleições e como líder nacional do PSD garantiam ao Rio de Janeiro alguns cargos importantes no cenário nacional, em especial no Departamento de Estrada e de Rodagem. O comandante havia feito toda a campanha prometendo manter a mesma postura em relação ao período no qual havia sido interventor do Estado. Evidentemente, com a mudança do sistema político, manter a integralidade da postura que teve durante o período autoritário era improvável. O sistema democrático exigiu do comandante a adoção de novas estratégias na política. O exemplo das mudanças impostas pelo sistema político que havia sido implementado é a negociação feita com o PTB, que teria direito à participação proporcional à contribuição que desse à vitória do comandante. As nomeações para as secretarias foram extremamente políticas, diferente do que ocorreu durante o Estado Novo. Amaral Peixoto afirmava que faria um secretariado político, mas com políticos capazes. E, como de costume, privilegiou o seu partido na distribuição das secretarias. Entretanto, antes de prestigiar seu partido, Amaral procurou retribuir o apoio de seus aliados, desde o período da interventoria. Políticos que foram prefeitos ou haviam ocupado cargos durante o Estado Novo foram reconduzidos à máquina administrativa. A volta de Amaral Peixoto ao governo do Estado pode ser vista como um elemento de consolidação do PSD no Rio de Janeiro. Mas as eleições de 50 marcaram o crescimento do PTB em todo o Brasil. Na política fluminense, o PTB teve um crescimento importante. E um dos elementos que mais contribuiu para o fortalecimento do PTB fluminense foram as disputas internas do PSD. Amaral possuía ainda sua rede de aliados desde o Estado Novo, mas esse grupo havia sofrido alguns abalos durante o governo Macedo Soares, que tentou desestabilizar o grupo amaralista através da substituição de homens da confiança dos amaralistas, ou tentando trazer para seu grupo antigos aliados do comandante, aproveitando-se das vantagens que o cargo de governador lhe concedia. Com esta disputa entre o líder político e o governador, muitos PCDistas preferiram não optar por um lado, com medo da repercussão que esta escolha pudesse trazer para seu futuro político. Apesar da grande maioria dos políticos acreditar na vitória de Amaral Peixoto, existia o medo de haver uma perseguição durante os 4 anos de mandato da corrente macedista. Com isso, muitos PCDistas resolveram ingressar no PTB, além daqueles que já haviam sido indicados pelos líderes PCDistas, a filiar-se ao Partido Trabalhista, quando de sua fundação, para criar uma aproximação entre os dois partidos, diminuindo a diferença eleitoral na área urbana com relação ao DN. Antigos correligionários de Amaral Peixoto já haviam deixado o PSD, como Roberto da Silveira. Antes de deixar o PSD, o político enviou uma carta ao comandante Amaral Peixoto, informando sua decisão de deixar o partido, mas reiterando seu irrestrito apoio ao comandante. Palavras do Roberto Silveira. Embora afastado do PSD, continuarei a defender o governo de Vossa Excelência, como sempre procedi,
certo de que não estarei fazendo mais do que cumprir com o dever de coerência e de gratidão como fluminense. Roberto Silveira tornou-se conhecido na política fluminense através da liderança que exerceu no movimento estudantil. Sua liderança nesses movimentos o levou para altos cargos no PSD. Sua entrada no PTB foi de grande valia para seu crescimento político, uma vez que no PSD teria que disputar espaço com políticos que possuíam uma carreira maior e estavam mais enraizados nas máquinas administrativas. Apesar da postura dos nomes mais importantes que deixaram o PSD para ingressarem no PTB ter sido a mesma de Roberto Silveira, mantendo o apoio ao líder PCDista e do próprio PTB, não ter causado nenhum problema ao governo do comandante, a adesão de políticos de prestígio no Estado fez dos trabalhistas uma força emergente na política fluminense, que poderia enfraquecer o grupo amaralista, uma vez que aquele era o partido do presidente Getúlio Vargas, e conquistou uma grande força eleitoral nesse período. Esta é mais uma diferença importante entre os dois governos de Amaral Peixoto. Durante a interventoria, o chefe do executivo tinha apenas uma corrente para se preocupar, que era dos macedistas. A partir de 45, especialmente na década de 50, o PTB emergiu com grande força. Mesmo sendo considerado a corrente urbana do PSD, acabou diminuindo o espaço eleitoral dos PCDistas. Para garantir o apoio dos seus aliados de primeira hora e dos novos aliados, Amaral Peixoto foi obrigado a promover uma reformulação dos quadros PCDistas, empossando um novo diretório em março de 51. Essa atitude tinha como principais finalidades fortalecimento do PSD em todo o estado do Rio e acabar, ou pelo menos diminuir, com as disputas internas, para o que seria necessário retirar alguns de seus aliados oriundos do Estado Novo e privilegiar outros que haviam se juntado às hostes amaralistas com a expansão do grupo. Se anteriormente negociavam-se diretamente os cargos, inclusive de prefeito, agora a negociação tratava de recursos ou de cargos na composição do secretariado estadual. Como o próprio Amaral Peixoto prometeu durante a campanha, visando as eleições para o governo, ele continua a ser o mesmo político do período autoritário, alterando-se apenas a dinâmica das negociações. Se vocês me dão licença agora para aflorar o meu lado quase amarelista, né? Eu considero, fiz um exercício na dissertação de analisar os depoimentos que foram dados na coleção, se não me engano, Memória Política Fluminense, na Alerj, de elementos PCDistas e uderistas. O que eu pude perceber nos depoimentos, tanto de uma corrente ou de outra, é que o respeito que o Amaral Peixoto impunha era um respeito diferente do que o Chagas Freitas impunha. O Chagas era mais temido até pelos seus correligionários do que o Amaral. O Amaral ele era muito respeitado pela integridade com que ele agia, pela honestidade política que ele tinha. Eu tinha escrito isso na minha dissertação, mas me obrigaram a tirar, porque era muito amaralista, né? Mas é verdade. Foi o que eu pude interpretar das entrevistas que eu li. Acho que é isso. Muito bem.